Está começando agora mais um episódio do Lude Sem Filtro. A nossa convidada de hoje é uma pessoa, gente, que eu sou fã dela. Ela é meiga, ela é mãe, ela tem 2 filhos lindos, ela é influencer, ela é corredora, ela é tanta coisa, gente. E do bem, o que eu gosto disso. Obrigada, Nath Lud, Vasconcelos, prazer te receber Obrigada aqui. pelo convite. Eu adoro falar, minha filha, eu adoro conversar. Então chamou a pessoa certa. Que Obrigada. bom que você está aqui, tanta coisa para a gente conversar, né, Nath? Chegando agora de uma corrida, não, mas vamos com calma, né, Nath? Devagarzinho a gente vai chegar lá. Você nasceu em Belo Horizonte mesmo? Você é de onde? BH, Em Belo Horizonte. Sua família toda é daqui? Toda daqui. Que Todo bacana. mundo. E assim, quais que foram as suas lembranças, assim, que você tem, que não sai, assim, mais que ficaram na sua cabeça da infância? Acho que, em primeiro lugar, é a rua que eu morei, né? Eu nasci, meus pais eles tinham acabado de se mudar para uma casa ali no Belvedere. Na época que o Belvedere não tinha nada ainda, só poucas casas. E era uma rua, ela meio sem saída, então não tinha quase trânsito nenhum, só os carros dos vizinhos e os nossos. E eu fui meio que mascotinha da rua. E era uma casa gostosa. Então, assim, eu tenho muita lembrança da casa em si e da nossa infância ali na rua, jogando bola na rua, pegava cana na casa da vizinha, quase que uma ruazinha de interior. Entendi. E os vizinhos cuidavam de mim e passou um pouquinho, a minha avó paterna construiu na mesma rua, meu tio também. Então era uma rua que era meio que a grande família. Você liderava ali, né, Nath? Eu era pequenininha, eu era xodózinha da rua. turma. Então eu ia na casa de uma vizinha, comia brigadeiro, ia na casa da outra Mas vizinha você era brincar com os levada ou você bichos. era mais tranquilinha? Não, eu era calminha. Mas era aproveitava. Aproveitava. Ai, que bom. Muito E a sua gostoso. rotina da adolescência, como que foi? Na adolescência, como que foi? Eu, assim, eu acho que Você eu foi uma adolescente, assim, calma ou você foi uma adolescente, assim, mais... Não, eu sempre fui calma mas eu era muito, eu sempre fui desde a adolescência muito intensa, calma, mas intensa. Então assim, não tive uma fase rebelde, aquela coisa, né, de encontro os pais, aquela coisa, e isso eu nunca tive. Mas eu tinha, assim, sede de viver igual, eu acho que eu ainda tenho, acho que isso é meu. Mas tem que ter, né, Nath? Então, assim, eu na adolescência, eu já corria, eu comecei a correr logo depois que eu parei de jogar vôlei no Minas, com 15 anos. Aí eu lembro que eu fui para a academia, né, comecei a malhar, e eu não gostava de musculação, achava muito monótono, ficava na esteira até minha mãe me buscar. E aí eu comecei a tomar gosto pela corrida, então com 15 anos. Então você começou, a sua primeira corrida foi... Eu tinha uns 16 anos, a primeira foi até aqui no centro de Belo Horizonte. Eu lembro que meu pai foi me levar, ele não sabia como é que funcionava. E, sei lá, há 20 anos atrás, eram pouquíssimas mulheres que corriam, né? Então, meu pai foi me deixar, olhou assim, a largada era bem no centro, ali no Parque Municipal. Era um feriado. Ele pegou e falou assim, eu não vou largar minha filha correndo aqui nesse centro da cidade, domingo, sozinha, com esse tanto de homem, de jeito nenhum. Eu comecei a rir, desci do carro e fui. Aí, resumindo, apaixonei. Achei um barato, assim, a energia do lugar, o clima. Eu lembro, assim, da primeira prova, né? Que quando eu fui passada, assim, por uma deficiente visual, né? Com o guia correndo, passou um pouco, passou um cadeirante. Eu olhei aquilo, eu falei, gente, que é isso? Um esporte assim, que todo mundo faz junto. Eu arrepiei, fiquei super emocionada. E falei, nossa, e acho que ali o bichinho me picou. E eu apaixonei. Então, assim, a minha adolescência já tinha o esporte muito, muito, muito recorrente. Então, foi muito bacana, porque eu tive a fase, né? Eu sempre gostei de festa, sempre gostei de sair. Num clima gostoso, assim. Eu nunca fui dessas baladas pesadas, não. Eu gostava de sair com as minhas amigas, pra uma na sala, uma festa de aniversário, essas festas que tinham nas casas.
empresas, mas gostava de ir no domingo de manhã fazer as minhas provas de corrida. Então, gostava de ir no culto depois da corrida, eu ia na igreja no domingo à noite. Então, Então, era era aquela um pouquinho de cada rotina, um coisa. pouquinho de cada coisa. E essa corrida, assim, como que você teve essa ideia de ir para essa corrida de Nova York? Porque o negócio cresceu muito, né, Nath? A maratona. A maratona, né, a de maratona, Nova a York. primeira que eu fiz, eu tinha 19 anos. E Foi como em que Paris. isso chegou, assim, até você? Eu apaixonei tanto pela corrida, tanto. E na época eu malhava e corria com o grupo do Japão, né? Ele tinha a academia Mais Ah, eu Japão ali, lembro. nem era Vila da Serra que chamava, né? Uhum. E foi o primeiro grupo de corrida que teve, assim. E o Japão me deu tanta força, tudo que eu. Porque na minha época não tinha nenhuma menina da minha idade que corria. Então quase tudo tinha premiação por categoria. E eu ganhava tudo, porque eu acho que nem tinha muitas, então. E aí ele fazia um auê, punha faixa com meu nome lá na academia. E parabéns, atleta Natália Vasconcelos. Incentivou, E isso foi me né? incentivando. E aí, quando eu fiz a minha primeira meia maratona com 17 anos, que é 21 quilômetros lá no Rio. E aí a gente fica sempre querendo se desafiar, querendo mais. Desafiar. E aí, com 19, eu fui para a primeira maratona. Em Nova York. Não, foi, na verdade, a primeira foi em Paris. Nova York, eu corri 3 anos depois da minha primeira. Eu tinha 22, 23 anos. Uhum. Acho que 22. E eu lembro, assim, que eu fiquei anestesiada de como que... Porque as outras duas que eu fiz antes foi Paris e Buenos Aires. Que são provas... Paris muito bonita, mas são provas mais vazias de torcida. Uhum. Quando eu cheguei em Nova York, que eu vi, assim, é a prova que tem a maior torcida do mundo. Então, quando eu cheguei em Nova York e corri com aquele tanto de gente cantando e torcendo, aquela coisa, igual um carnaval de corrida, eu nunca esqueci. Então, ficou sempre aquele gostinho. Essa prova eu quero fazer outra vez. Gente, e é bacana que eu vejo, que eu te sigo, né, no Instagram, e eu vejo que a sua família inteira te dá maior apoio, né? E você é muito focada no que você quer, sim, né? Você dedica muito. Sim. Agora, vamos passar um pouquinho para o casamento. Como que foi isso? Porque você sempre foi uma menina muito quieta, muito tranquila e tal. Você queria casar, você queria assim, formar uma família? Como que aconteceu isso? Sim, eu sempre tive o sonho, né? Assim, como toda mulher, né? Assim, acho que toda mulher, e assim, eu venho de uma família que deu certo, assim, né? Os meus pais, eles deram certo. Verdade. Eles têm uma história muito bonita entre eles, né? Meus pais se conheceram, minha mãe tinha 14 anos, meu pai 19, casaram, meu pai com 24, minha mãe com 19, e são bem casados, né, até hoje. Não é assim, estamos casados. Não é estamos casados, eles estão bem casados. Isso é muito bacana. Eles são ativos, assim, é aquele casamento que tem vida. É. Então, é claro que isso inspirou, eu me inspirou e inspira os meus irmãos também. E, né, São todos casados, né? Todos. Gente, o que é a família? O que é o que é um exemplo, assim, natural, não é forçado. Nossa, né? gente, Sim, muito eu demorei bacana. um pouco a entender que a minha história seria diferente da dos meus pais. Que eu não ia casar com 19 anos, que eu não ia... Que era outra época, né? Então, não é uma coisa assim, quero repetir. Não, eu vou me inspirar e vou construir a minha história. No seu tempo. No meu tempo. Então, assim, eu sempre fui muito romântica, eu sempre fui muito intensa. Então, eu namorei muito, assim. Como meu primeiro namorado, lá, acho que foi com 15 anos. E eu namorava 2, 3 anos. E assim, eu nunca fui de ficar. Sim, entendi. Nunca fui. Só não entrava na minha cabeça, eu não gostava do esquema, aquela coisa. Eu brincava, gente, eu não consigo fingir que eu gosto sem estar gostando, ou fingir que eu não gosto gostando. Sabe aquela coisa que é e não é? Eu nunca fui disso. Entendi. Então, assim, eu praticamente namorei a vida inteira. E aí, o Alexandre foi uma surpresa, assim, do acaso de Deus, muito engraçado. Mas Deus... Foi rápido, né? A gente ficou noivo com 3 meses de namoro. Mas quando é de Deus, minha filha, pode ser um mês que... Eu estava com 28 anos, tinha acabado de terminar um relacionamento. Falei assim, agora eu vou fazer a maratona de Berlim, pra eu esparecer, vou focar na corrida. Ano que vem eu penso em namorado. Aí, quando foi, minha cunhada falou assim, não, tudo bem, você vai me prometer que não vai sair com ninguém sem eu te apresentar o filho do meu padrinho antes. Ai, Marina, não quero saber disso agora e tal. Pois ela foi, marcou um jantar para conhecer o Alexandre.
Minha filha, apaixonamos da noite pro dia, assim. E eu sei dessa história Eu do, sei que do na lado maratona dele. de Berlim, Foi. ele já estava lá. Menina, que Foi coisa. um furacão. Foi. E essa maternidade, né? Porque você tem uma família linda também, né? E você acha que a maternidade transformou sua vida, assim? Muito, muito. Eu acho engraçado. Eu sempre falo que a maternidade, ela é um divisor de águas no sentido assim, é incrível. Os nossos defeitos, eles pioram e as nossas qualidades melhoram. Eu acho que potencializa as nossas características. Então, assim, as mulheres que já são medrosas ficam mais medrosas. As que são corajosas ficam mais corajosas. É muito engraçado isso, né? Nossa Então, Senhora. intensifica, gente. E eu sei que, pelo que eu já conversei com você antes, você falou que ainda quer ter mais filhos, né? Ainda quer mais um. Me Meu conta sempre isso foi aí. 3, a corajosa. Mas Tem que assim, respirar fundo e ir. Mas eu sempre quis. Eu sou 3, né? Lá em casa, eu e os meus irmãos. E eu gosto do número. você é acho que filha desempata. única, né? Tipo mulher, De mulher, né? sim. De mulher. De mulher, E sim. seus pais têm uma coisa, sua mãe, assim, tem uma coisa assim diferenciada com você, por ser mulher? Diz Me os meus conta. irmãos que tem. Ah, mas você não percebe, não, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, sei lá, de um cuidado maior, né? É, porque é uma só, né? É. E como que você começou com essa questão de influenciadora? Na verdade, é engraçado. Eu trabalho, né? Eu tenho aula de arte com a minha mãe, tô lá desde o início da faculdade, então a minha vida era a loja, e sempre, todos os dias lá. E eu sempre, assim, a minha vida até antes de eu casar um pouco era corrida e loja, né? Então eu ia trabalhar, saía, ia treinar. Uma época eu ainda fiz o triatlo, então era loja, nadar, loja, correr, era assim. E depois, quando surgiu o Instagram, veio aquela moda, né, onda fitness, né, da Pugliese, da Carol Bufara, dando dica de alimentação, de corrida. E aí minhas amigas, Nath, você já corre há tanto tempo, você já fez Dá umas tanta dicas, prova né? legal, tem tanta história. Abre o seu Instagram, conta, posta as coisas. Eu, ai, gente, será? Aquele medo inicial. É. E o meu Instagram pessoal, ele praticamente ele já era assim, né? Eu fazia uma prova, um treino, eu ia dividir, né, uma foto. Eu sempre gostei de foto, sempre gostei de escrever. Então, no começo, era um hobby meu. O Instagram era um lugar que eu fazia o meu diário ali de treinos, de coisas interessantes ligadas ao esporte. Quando eu abri, eu foquei muito nesse lado, né, da corrida, porque era a minha vida naquele momento. E na época nem tinha stories, né? Era só foto e texto. Então era muito interessante. A pessoa achava que eu ficava correndo o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro por conta do treino. Eu lembro que os arquitetos chegavam na loja, uai, você tava aqui, achei que você estava treinando. Eu falei, não, gente, você estava ficando doida. Era foto e texto. Enfim, aí depois começou a vir stories, né? Que pra mim foi até um desafio grande na minha vida, assim, porque eu era, né? Ainda sou gaga, mas eu era muito mais gaga, né? Então eu tive muita dificuldade no começo, mas aí eu pude ir extrapolando um pouco aquela coisa engessada da corrida, comecei a mostrar mais mesmo o meu dia a dia, quem que eu era. Aí eu fiquei noiva, casei, aí eu dividi um pouco, né, do noivado, do casamento, da vida ali no começo do casamento. Aí veio gravidez, filho. Então, assim, aí a corrida ela virou um dos tópicos. Entendi. Né? Numa outra fase conteúdo a da minha mais. vida. E aí veio pessoas que não eram do mundo do esporte. Aí foi. E aí foi movimentando, foi migrando e virou, assim, um pouquinho de tudo. E assim, tudo que a gente faz, eu não sei, a gente tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente não gosta. O que você mais gosta no Instagram e o que você não gosta? Porque tem alguma coisa nesse sentido, que você sente mais prazer em fazer, que você faz, mas fala, ai, não gosto tanto. Eu acho que o Instagram, ele é um trabalho que nos dá muita liberdade. Então, por exemplo, eu vou dividindo aquilo que eu gosto, aquilo que eu vivo. Então, isso é muito gostoso. Não, nossa, acho que isso aqui as pessoas vão gostar de conhecer, isso aqui as pessoas vão achar interessante.
Então, essa liberdade é muito legal, Entendi. né? Da gente extrapolar a nossa criatividade. Eu brinco, né? Que acabou que a influenciadora hoje em dia, ela é o quê? Ela é um pouquinho de modelo, com um pouquinho de jornalista, com um pouquinho de marketing, com um pouquinho de edição. De cada coisa. Você vai aprendendo assim do campo da comunicação, você pega você pincela um pouquinho de cada coisa e junta em você. Então você cria uma publicidade que tem a ver com você. E eu, no meu caso, eu gosto de fazer tudo sozinha. Assim, eu tenho as pessoas que me ajudam na parte técnica, né? De filmagem, de gravação, de foto. Mas eu que penso tudo, quebra a cabeça. Entendi. Então, isso eu acho muito legal, porque despertou em mim capacidades e tudo que eu não imaginava que eu tivesse, né? A parte da criatividade, então, nossa... Achei que como é que fala? Potencializou, sabe? Entendi. E a parte ruim, com certeza, assim, a gente recebe aquilo que a gente dá. Então, graças a Deus, foram pouquíssimas as vezes que eu recebi algum comentário ruim, alguma mensagem negativa, pouquíssimas. Porque é tudo reflexo daquilo que a gente divide. Isso. Né? E mesmo os conteúdos que eu acho, às vezes, mais delicados, por exemplo, eu tenho muito cuidado, por exemplo, para comunicar moda. Eu adoro moda, né? Mas eu acho que o limite ali entre se você tem que comprar, você incentivar um consumismo, incentivar, às vezes, até um certo nível de futilidade. Eu tomo muito cuidado, porque me incomoda. Verdade. Entendeu? Então, o jeito meu, por exemplo, de comunicar a moda é muito dentro mesmo do meu dia a dia. É a Nath que vai trabalhar, é a Nath que vai passear com os meninos, é a Nath que vai sair com o marido. É muito real, eu tento encaixar isso, porque se eu não encaixar, eu sinto que eu tô meio que assim, chuchando a coisa pra a pessoa comprar. Entendi. E esse nível, assim, de um consumismo, não te agrada. Não me agrada. Entendi. Então, assim, eu me sinto um pouco responsável. Então, eu tomo muito cuidado com a forma como eu vou apresentar. Você vai passar a sua imagem também, né? Então, isso. assim, eu acho que esse é um ponto. Está certíssimo. E, por exemplo, eu falo assim, Nath, o que às vezes te incomoda de divulgar? Eu acho que tudo é a forma, por isso que eu fico pensando muito em como que eu vou divulgar. Mas, por exemplo, coisas que envolvem a saúde, eu acho muito, muito, muito delicado. Porque a gente vive num país que existe uma desigualdade muito grande, né? Então, o que envolve saúde, é complicado você divulgar e sabendo que, sei lá, quantas milhões de pessoas precisam daquilo para viver e, às vezes, não vão ter. Entendi. Então, assim, tem que ter... Eu fico pensando muito nisso. Você pensa no outro, né? O que às vezes eu postar vai incomodar. Você tem que comprar isso, você tem que fazer isso, sabe? E quando envolve o nível, por exemplo, da saúde, me aperta o coração. Entendi. E, além disso, também me incomoda o quê? É tudo muito picado, né? Então, às vezes você quer dar um recado ali em 1 minuto... A coisa é muito mais profunda, mas você não consegue trabalhar aquele assunto do jeito que você quer. E o outro também vai entender do jeito que ele quer. É verdade. Sabe? Cada um interpreta de uma forma, né? Cada um interpreta. Você pode falar A, mas o outro vai entender B, por causa da história dele, por causa da experiência dele, ele vai entender B. E você só quis falar A. Então, isso na rede social... é muito delicado. É verdade. Né? Às vezes eu gosto, assim, eu não sou um perfil neutro, assim, no sentido de, tá acontecendo uma bomba no mundo, eu não vou falar sobre ela. Não, eu não consigo, é meu isso. Até meu perfil comportamental diz isso, assim, eu não consigo me abster de assuntos polêmicos. Então, assim, eu acabo entrando, eu acabo falando a minha opinião, sabendo que talvez eu pague o preço. Mas é por isso que o seu Instagram sou eu. Tem que ser você, não adianta você fazer uma coisa que não é você. Eu penso a forma que eu vou me posicionar, a forma com que eu vou me comunicar para ser o mais clara possível. E sempre existem aquelas pessoas que não te seguem, que não te acompanham, não te conhecem, não sabem o seu contexto. Alguém encaminha 15 segundos dos seus stories avulso. A pessoa recebe aquele corte do corte do corte. E já entende outra coisa, né? Eu lembro, há um tempo atrás, foi exatamente isso ao contrário. Me encaminharam um story de uma menina que eu nem conheço, falando, nem lembro qual assunto que era, se era política, o que era. Eu entrei, ouvi a menina falando ali rapidinho, falei, nossa, gente, que menina antipática, Olha só. Tipo
É o preconceito falei, também, nossa, né? gente, eu já tive o intuito, eu nem segui a menina, de responder os stories. Não, eu não acho. Nossa, você falou uma coisa muito errada e tal. Aham. Eu parei e falei, gente, Deixa eu entender, né? eu não Pra falar. conheço ela, eu não sei a história dela, eu não Ela. sei quem que ela é. Às vezes por um Mas story isso é maturidade, tá, eu falei, Nath? que? Eu não sigo É. ela. Se eu seguir, vou começar a seguir daqui 3 meses, eu posso até opinar a opinião dela. Aham. Mas eu não conheço, eu não vou fazer isso, não. É. A Né? gente, a gente tem mania. Antigamente, eu tinha mania de julgar. Eu tinha isso, de julgar as pessoas pelo que os outros falavam, Sim. sabe? Só que depois, com o tempo, a gente descobre que a gente não deve fazer isso, que a gente Não. tem que conhecer a Sim. pessoa, que cada um tem um motivo para ser daquele jeito. Sim. Então, a gente entende mais o ser humano, né? Eu entendo mais- o julgamento. Eu lembro muito dessa cena. Toda vez que eu falo em julgamento, eu lembro dessa cena do filme A Cabana. Nossa, Que, aham, que eu o vi Espírito também. Santo lá, né? A personagem leva o pai num trono no alto. E aí ela chama os 2 filhos dele e fala assim, essa cena é pesada, né? Mas fala assim, você vai escolher um deles pra morrer. Nossa Ele Senhora. pega e olha assim, mas eu não posso fazer isso, eu amo os 2. Não, mas olha, o fulano, ele faz isso, isso e isso, ele é assim, 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 assado. A ciclana já fez isso, isso e isso com você, ela não te respeita, isso, isso, isso. Ela tá muito errada, escolhe um dos 2. Ele para e fala assim, eu não consigo, eu amo os 2, independente do que eles façam. Então, assim, o julgamento te põe num pedestal, num trono que não existe, né? Porque depende do momento de cada um tem os seus erros, que às vezes do ângulo que o outro olha parece que é maior do que o nosso, mas não é. Não é. E ao mesmo tempo, todo mundo é digno desse amor, É. né? Independente dos erros. Dos Então, erros, a que aí gente, não- a a gente gente tá aqui julgar para o outro aprender é também, muito né? É perigoso. perigoso demais. É Quem somos perigoso, nós quem somos para nós? julgar, né? Ô, Nath, agora me conta uma coisa. Você tem feito alguma coisa para se preparar? Porque eu dou dica para as mulheres de 50 mais. Você tem feito, dá alguma dica para uma mulher? O que você já tem feito para. Você está se preparando para chegar aos 50 bem? Você tem feito o quê? Alguma coisa em Em termos especial? De estética, de de saúde? estética. Você tem feito alguma coisa assim? Olha, Ou não? eu Você não sempre pensa não, nisso penso agora? muito. Acho que eu sempre, apesar de não ser da área da saúde, né? Eu sou arquiteta, Aham. sou da área da estética, assim, como um todo. Eu sempre pensei na saúde em primeiro lugar. Acho que esse meu convívio com a corrida, desde novinha, já me ensinou muita Muita coisa. coisa. Lembro que Aham. quando eu comecei a correr, ainda não tinha esse tanto de suplementação que tem. Eu lia muito revista, eu assinava algumas revistas, não de tipo boa forma de Uhum. estética, não, de corrida. Corrida. Então eu lia muito sobre alimentação, as coisas que tinha que fazer, antioxidantes, porque a corrida libera muito o radical livre. Então, o que fazer para combater isso? Uhum. Eu sempre li desde Sempre tá novinha. dentro Então, eu sempre dessa tentei saúde incorporar no meu dia a dia, sabe? Essas coisas. Assim, acho que em primeiro lugar é a saúde. E a estética é muito, É. muito consequência. Claro Exatamente, que da sua saúde. a tecnologia tá aí para ajudar, né? Por exemplo, a minha pele é muito fininha. Eu brinco com a minha mãe que acho que eu nasci de 35 semanas. Faltaram ali umas 2 semaninhas para dar uma enrijecida. Meu cabelo é fino, pele fina, tudo é fino, gengiva fina, coisa do olho fino, tudo me é fino. Então, por exemplo, eu faço botox já há muito tempo, desde acho que dos Olha. 26 anos. Então, a Lu Saraiva, eu vou lá, né, de 3 em 3 meses, ela faz alguma coisa. Entendi. Então você que se cuida nessa. Sim, Entendi. sim. E me fala outra coisa, mudando de assunto um pouquinho, qual que foi o seu primeiro grande desafio na sua vida? Meu primeiro grande desafio, Isso. nós já tive Da vários. sua vida? Alguma perda? Ah, sim, sim. Olha, se eu pudesse falar assim, acho que tem vários níveis de É desafios, esse que eu tô né? falando, nesse sentido. Um marco na minha vida Isso. muito grande foi quando a minha avó paterna faleceu.
Vou chorar quando eu falo, eu choro. Ai, meu Deus. Eu tinha uma ligação muito forte, a gente era vizinhas, né? Então, a Uhum. minha avó, ela tinha todo o jeito dela, ela foi uma grande artista Artista, eu plástica, lembro dela. Sara Ávila. Aham, Sara Ávila. E então ela tinha assim um jeito dela, o mundo dela, ela dormia durante o dia e ficava acordada à noite para pintar, enfim. Uhum. E a gente foi vizinha e eu tive um vínculo com ela muito forte. E ela faleceu, eu tinha 23 anos. E ela era muito saudável, assim, acho que me impactou minha família, gente, porque sabe quando, assim, a última que a gente imaginava que fosse morrer ia ser ela? A gente pensou no meu avô primeiro, ela não, porque ela fazia spinning, se cuidava, ela toda vaidosa. E de repente ela teve um câncer que em 10 meses ela foi embora. E assim, uma das coisas que eu falei, gente, eu tinha que ter nascido no lugar do Eloy, meu irmão mais velho, que eu precisava de mais 5 anos na frente. Assim, porque eu ainda era muito nova. Eu acho que hoje eu sinto que eu não tinha. Eu só fui ter a dimensão da minha avó e do tanto que ela me influenciou na minha vida depois, um pouquinho mais velha. Sabe? E quando ela morreu, eu fiquei arrasada, assim. Mas eu tive a oportunidade, como a gente era vizinha. Até que nessa época eu não era vizinha mais não, mas eu ainda era solteira, né? Então, eu acompanhei muito ela nessa fase final. Então, todo dia eu ia visitar ela, a gente conversava, até o finalzinho, assim. Foi muito impactante, assim, esse momento. Ela, antes de morrer, a última vez que eu vi ela, a minha avó, ela me ninava cantando Edelweiss, quando eu era pequenininha. Então, antes de eu falar, eu ouvia Edelweiss, eu já falava vovó. E aí, nos momentos de doença dela, quando ela delirava, a forma de eu chamar ela era cantando o Edelweiss. Ela voltava, olha, Natinha, essa é a nossa música, né? Olha. E aí, a última vez que eu visitei ela no CTI, antes dela falecer, eu consegui subir um pouquinho mais cedo, não tinha ninguém. Aí eu falei um monte de coisa com ela, e ela já estava com o olho fechado há vários dias. De repente, eu cantei Edelweiss. Ela abriu o olho. Depois de vários dias de olho fechado, caíram 2 lágrimas. Você acredita? E aí ela fechou o olho e faleceu no dia seguinte, que inclusive foi um dia antes do meu aniversário. Nossa. Então, assim, me marcou muito a morte da minha avó e virou uma chave em mim muito grande, assim. Foi a primeira vez que eu entrei num quarto e eu escrevi. Escrevi, chorei. Saí 3 horas depois, assim, que eu tinha colocado no papel tudo que eu estava sentindo. E virou o meu texto, a minha homenagem para a missa de 7º dia dela. Eu não ia conseguir ler, e aí eu pedi para o meu irmão ler. E quando ele lia, eu falei assim, gente, por que eu não escrevi isso para a vovó quando ela estava viva, né? A maioria das coisas... E aquilo foi me remoendo para gente, por que a vovó não soube disso? Por que eu não falei isso para ela? E isso virou uma chave em mim tão grande que foi quando eu comecei a me permitir a fazer as minhas filosofadas, né? Depois de um tempo ainda não tinha o Instagram, mas eu comecei a escrever mais, a fazer as cartas, porque eu sempre gostei de escrever. Então, quando veio o Instagram, eu pude, então, pôr a foto e fazer o meu texto. Nossa. A primeira vez foi o texto da missa de 7º dia dela. Gente. E hoje em dia, ó, faço todas as minhas homenagens em vida. Tá tudo em dia. Mas é isso aí, tem que fazer em vida, porque depois que morre, né, gente? Chega o aniversário do meu pai, eu faço textão, da minha mãe eu faço textão, de quem quiser eu faço textão. Mas você tá certa, porque a gente tem que dar valor enquanto tá aí, né? Porque depois, como é que não, vai fazer? Me machucou muito eu escutar aquele texto que eu fiz e ela não tá aqui pra ouvir. E você passa assim, porque você aprendeu muita coisa com a sua avó, né? Sim. Você passa algum ensinamento dela para os seus filhos? A vovó, ela me ensinou muito, ela brincava que, inclusive acho que foi uma das matérias dela, né? Que ela chamava, que é o olhar vagabundo. Que é a gente prestar atenção quando não tem que prestar atenção. Aquela coisa que o nosso olhar vê quando está distraído. Então, acho que isso eu captei muito dela. Assim. Eu lembro uma vez que a gente estava chegando em Cabo Frio, na Praia das Conchas, um calor, a praia lotada. A gente custou achar vaga, aí descemos, a gente andando com guarda-chuva para tampar o sol. E ela parou no meio do caminho.
Que calor, olhou, Natinha, olha essa areia que linda. Olha, tem pisada de gente, de cachorro, de carro, tem não sei o quê. Se colocar um papel craft aqui, passar um lápis por cima, vira uma obra de arte. Gente, Eu que lembro sabedoria, direitinho disso. né, Eu olhei e também. falei, gente, tá bom, vamos, Tá bom, vamos. Mas depois eu falei, gente, que interessante. Até hoje eu lembro. Então, por exemplo, o Davi, que já é mais velho, outro dia a escola dele me deu esse feedback, que ele é uma criança que quando chega na escola, em vez de ir direto para a salinha, ele para e olha. Se tiver qualquer coisa nova pendurada na parede e tal, ele repara e fala. Sabe? Então, eu Aprendeu, acho que né? isso vem. Tem a ver, sim. Agora, eu vi no seu Instagram que eu te conheço há muito tempo, Sim. conheço sua mãe. Um beijo para você, viu, querida? Mulher linda também, né? Maravilhosa em ela todos é. os sentidos. E eu vejo sempre que você teve um câncer Sim. de tireoide. Me conta como que foi isso, que eu vi até algumas coisas no seu Instagram, mas eu queria... Fala que você conta, porque aqui é uma história de superação. Você tá linda, você superou tudo. E é essa história que eu quero contar no meu podcast. Na verdade, foi um susto, né? Ainda mais eu, meus irmãos brincam lá em casa, a gente estava mais saudável aqui de casa, não é possível. Atleta. Assim, eu sou uma, assim, eu não gripo, eu não tenho nada, não tenho dor de cabeça, eu não tenho nada, mau humor, TPM, nada. Graças a Deus. Sempre essa carinha, né, Nath? Não tenho, assim, realmente, de saúde, para eu gripar, se for uma vez no ano, e olhe lá. Então, foi um susto. E eu sempre faço esses exames, que você está falando de saúde. Eu tenho uma médica, doutora Ana Crepaldi, que eu conheci na época que eu fazia triatlon. E ela também ela faz ainda triatlon. Ela tem 40 e poucos anos, 45. E é médica. E ela foi se especializando em vários pontos, né? Então, eu comecei nela pelo esporte, para me suplementar, exame de sangue, fazer as coisas, né, do cardio, para dar esse check-up sempre geral. Então, eu voltava de uma gravidez, eu ia nela para voltar a fazer os esportes. E aí, quando eu voltei da gravidez do Dandan, que eu comecei a querer voltar a treinar, eu fui nela de novo para fazer mais um check-upzão. E ela pede uma renca de exames. E aí, só que eu já fiz várias vezes. Só que o ultrassom da tireoide, em específico, ela já tinha me pedido várias vezes. Mas ela pedia, resumindo, para eu fazer numa clínica X. Eu nunca consegui horário. Então, esse ultrassom ficava para escanteio. Aí, dessa vez, a gente quer saber, esse médico nunca tem horário, eu vou fazer aqui mesmo. E fiz tudo junto e tal. E fui só pro check-up dela, que ela pediu. Marquei tudo. Quando foi pro ultrassom, o médico fala, nódulo 1, nódulo 2, Eu falei, gente, o que é isso, de nódulo? Já fui ficando assustada. Aí ele parou assim, você tem quanto tempo pra fazer uma punção? Eu, punção? Nunca fiz. Você tava sozinha lá? Tava sozinha. O que é punção, né? Tipo assim, gente, o que é isso? Enfim, aí já fui pra fazer punção. De lá o médico já me deu o potinho, você vai levar no laboratório da citologia. Eu falei, citologia? Olha, que eu lembro de citologia da biologia, é coisa de câncer. Aí já caiu no chão, eu falei, quê? Porque eu não sei, não sou da área médica, né? Meu Deus. Eu fui só juntando os pontos. Aí a sorte, assim, que coincidentemente eu aproveitei a manhã e já tinha marcado um horário com a doutora Márcia Salvador, que é minha ginecologista, logo em seguida. Então, a secretária dela já pegou o potinho, ela mesma já levou, e eu fui para a doutora Márcia. Então, ali a doutora Márcia já me deu todo, assim, o suporte, já me explicou um pouquinho como que funcionaria caso fosse maligno. Enfim, mas aí então a gente vai digerindo em pílulas, né? Vai cada hora um pouquinho. Então, isso é a parte boa, que vai vindo aos pouquinhos que você vai assimilando a coisa. Passou uma semana, saiu esse resultado de positivo. Eu estava com um nódulo grande, já devia estar em mim há muitos anos, na tireoide. Assim, nunca me impediu, né? Me engravidei, tive tudo normal, sem nem saber. Então, graças a Deus, é o que o meu médico fala. Se eu pudesse escolher um tipo de câncer, sempre seria esse. Porque é um tipo de câncer que ele não é tão agressivo. É muito raro migrar para outras partes. Então, assim, é um câncer manso, mas não deixa de ser um câncer. Então tem que tirar, né? E aí, nesse momento que eu recebi o diagnóstico e tal, aí foi assim, o chão saiu, né? A gente começa a pensar, minha avó materna teve câncer de mama 2 vezes, então a minha mãe tem uma lembrança em relação ao câncer muito pesada. Então, para minha mãe, eu acho que foi até pior,
né? Porque quando a minha avó teve câncer de mama a primeira vez, a minha avó tinha 30 anos. A minha Nossa, mãe muito tinha, acho que jovem. 7 anos, uma criança. Então, a minha mãe ainda tinha lembrança dela acompanhando a minha avó. Então, parece que voltou nela aquele Claro. pesadelo. Então, para minha mãe foi muito pesado. As coisas, elas vão aos pouquinhos, né? E eu lembro que uma das minhas experiências, assim, com Deus é que, coincidentemente, um mês antes disso acontecer, eu fiz uma viagem com meu marido muito bonita lá para a comuna do Ibitipoca. Uhum. Eu falei que das 2 vezes Deus me levou em lugares paradisíacos antes, sabe? De eu ter a notícia. E aí, lá em Ibitipoca tem aquelas estátuas enormes de ferro que vieram do Burning Man, enfim, tem uma história linda. E eu era louca para conhecer. E aí, meu marido nem quis ir com guia, ele quis ir só nós dois e tal. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tão emocionada, assim, me impactou tanto, porque o meu entendimento da obra de arte, das esculturas, é como se fosse a reação de cada pessoa quando se encontra com Deus. Porque são umas pessoas enormes de ferro, cada uma numa posição de reverência, de plenitude, de paz, de alegria. E em cima de uma montanha, assim. Então, bem no limite da Nossa. montanha com o céu, uma coisa mais linda. Então, quando eu vi aquela cena, eu falei, gente, quando a gente morre e encontra com Deus, é isso que acontece. E eu comecei a chorar e me deu uma paz e não sei o quê. E aí, quando eu tive o diagnóstico, eu lembro que eu chorei uma vez. Eu fui pro meu closet, fechei a porta, eu comecei a chorar. Me veio aquele medo de morrer, aquela coisa, meus meninos, meu filho, quem que vai casar com meu marido pra olhar meus Nossa. meninos, começa a É. viajar, né? E aí eu lembro que eu chorei até não poder mais, até perder o fôlego. Raro, assim, acho que eu tive esse choro umas 4 vezes na minha vida. E aí Deus me falou assim, fica tranquila, porque assim, a sua vida é tão entregue em mim, que se for para você viver, vai ser ótimo, vai valer a pena, vai ser uma história. Agora, se você morrer, você vai viver aquilo ali. Gente, nessa hora, me deu uma paz, uma tranquilidade. Falei, gente, tá tudo nas mãos dele. E a vontade dele é muito melhor do que a minha. Então, quer saber? Se Deus me levar, é porque gosta muito de mim, tá com saudade de mim e vai arrumar alguém melhor aqui. Meus meninos vão ser muito felizes, meu marido também. Então, esse nível A espiritualidade, eu acho que te ajudou muito nisso, não então, foi? eu olhei e falei assim, gente, tá tudo certo. Se eu viver ou não, tá tudo bem. E eu lembro que eu saí, então, do meu closet aliviada e bola pra frente, vamos continuar, e a vida é isso Vamos aí. ver o que tem que fazer vamos e vamos embora. Vamos ver. Uhum. E aí fiz, né, a cirurgia, fiz a iodo. Aí nós fizemos de acompanhamento 6 meses depois, a gente descobriu que tinha um linfonodozinho mais alto aqui, que ainda estava com um foquinho pequeno de metástase, e isso foi 2 meses antes da maratona. Que eu já estava inscrita, com tudo pago, aquela coisa toda no meio do treinamento. E aí eu virei pro meu médico e falei assim, mas eu vou poder fazer a maratona? Ele olhou e falou assim, você é a paciente mais cuca fresca que eu tenho. Mas isso é muito bom. Ele falou, olha, te conhecendo e sabendo que você tem esse histórico, né, de atleta, que já fez outras provas, fica tranquila. Você que vai me dizer se você vai conseguir fazer. Tá, eu operei dia 14 de setembro, né, uma cirurgia maior aqui e tudo, porque estava em cima, então abriu muito. Daí, depois de 2 semanas, ele falou assim, ó, pode começar a dar seus trotes e ver como é que você tá. Aí eu não senti nada. Falei, então eu vou fazer a prova. Então é para fazer mesmo. E você é uma pessoa que tem muita fé, que você é evangélica, né? Sim. A sua família inteira, ela tem essa crença muito aflorada, né? Sim. Na vida de vocês. Qual uma passagem na Bíblia que te toca, que você pode me falar, assim, que toca seu coração, assim, uma passagem bem pequenininha, uma só, bem pequena? Eu amo, não é pequena, mas eu acho que é a oração do Pai Nosso. Que é a oração que Jesus ensinou pra gente, né? Ele falou assim, quando vocês orarem, que alguém perguntou, mas mestre, como que a gente ora? E ele falou assim, quando você orar, vai pro seu quarto, né? E ore assim. E aí ele ensinou a oração do Pai Nosso, mas não como uma reza. Ele ensinou como um roteiro de oração.
E quando eu entendi a oração do Pai Nosso como um roteiro de oração, mudou a minha forma de me relacionar com Olha Deus. só. Né? E a parte que eu acho mais bonita é a parte que fala assim, seja feita a tua vontade, como ela já está feita aí no céu. E eu acho que a gente desejar, ter a audácia de querer a vontade de Deus, é muita coragem, é para os corajosos. É a gente abrir mão do que a gente quer para aceitar a vontade de Deus. Né? E a gente falar assim, Deus, doa quem doer, mesmo se me doer, e coloca a mão e faz a sua vontade. Essa oração é uma oração de coragem. Exatamente. A gente abrir mão do que a gente está querendo, mas que para ele fazer. A gente está em dúvida se é aquilo, né? Para falar assim, Deus, coloca a mão e doa quem doer, inclusive em mim, e faz acontecer a vontade que o Senhor quer. Bacana. E agora me conta uma coisa. Quem é sua inspiração? Uma mulher que é a sua inspiração? Ah, vou falar minha mãe. Né? Perguntei já sabendo da resposta, né? É, minha mãe, com certeza. Infelizmente, nós já vamos para o nosso ping-pong, que está acabando. Gente, eu ficava Passa conversando com você aqui. É. Nossa, demais. Tem tanta coisa para eu te perguntar ainda. Oh, meu Deus. Só mais uma perguntinha antes. Você já mudou sua personalidade para agradar alguém? Pensa bem nessa pergunta, porque essa pergunta é muito sem filtro. Sabe que não? Não. Nunca? Sua personalidade, o seu jeito para agradar alguém, para conquistar alguém, ou para... gente, a época que eu corria e tudo, que eu adorava sair para balada também. Só que eu não bebia. Eu chegava na balada e eu gostava, inclusive, de ficar circulando, eu lembro direitinho, com a latinha de suco Vale de goiaba. Nas festas de balada, tava todo mundo com a vodka, com o energético, né? Aquela coisa. Você com suco e de eu goiaba. Com suquinho. Ai, então eu nunca liguei. Nunca ligou para isso. É bacana, nunca vai pela cabeça dos outros. Nunca liguei, não ligava não. Eu bibiricava, minhas amigas brincam que eu não bebo muito, mas fico bibiricando delas, a festa inteira. Até hoje, mas bem dessa época, porque eu não pegava um drink pra mim. Eu bebia o meu suco e bicava delas. Agora, uma outra pergunta. O que você nunca falou em lugar nenhum e que você gostaria de falar aqui no Lude Sem Filtro? Tem alguma coisa que você nunca falou, assim, uma coisa... Em algum lugar, que eu sei lá, alguma coisa... Tem alguma coisa que você queria falar sem filtro? Deixa eu pensar. Que você nunca falou e que você sempre teve vontade de falar, mas nunca falou. Não, você sempre falou tudo que você quis. Tudo. Eu não tenho segredo. Que bom, então que bom. Então vamos lá, gente, para o nosso ping-pong. Um look vermelho para ir... O que você acha? Um look vermelho. Para ir aonde, assim, algum lugar? O que não tem erro. Um look vermelho. Quando você usa um look vermelho, o que é que você quer fazer com aquele look? Eu acho que o vermelho é uma cor atraente, assim, né? Uma cor sexy, é uma cor atraente. Então, às vezes, no meu dia a dia, eu não uso muito vermelho. Mas, por exemplo, eu usaria num casamento. Entendi. Então, é uma coisa bem específica, né? Mais o vermelho é bem sex mesmo. Mas é lindo, né? Lindo. O vermelho, né? Uma produção bacana, fica lindo. Fica muito chique. O que é uma vida rica para você? Uma vida rica, uma vida que a gente tem tempo. Tempo para a gente aproveitar com as pessoas que a gente ama. Bacana. Instagram. O Instagram, para mim, é uma mistura de diversão com profissão, com uma forma de... É o meu álbum de vida. Eu gosto de enxergar o meu Instagram como o meu álbum, assim. Eu mesma me pego entrando nas hashtags que eu crio, vendo as coisas de novo, sabe? Se um dia me derrubarem, eu vou morrer. Mas não é por causa do Instagram. É um diário para você. O meu diário é a minha história. Entendi. Corrida. Corrida é a minha terapia. É minha terapia. Câncer. O câncer é um ensinamento. É um ensinamento. Vida. Vida é o maior presente que a gente tem, né? Deus escolher ali de tantos sementinhos que deve ter ali. Ele fala assim, essa daqui vai.
Essa daqui vai lá. Vai lá, né? Muito bacana. Família. Presente. Família é tudo. Família, para mim, ela é a base, né? É onde a gente começa, é o meio e é o fim. É onde a gente termina, no final, é a família que está ali com a gente. Tá, né? Deus. Deus é ao mesmo tempo que é o Criador, grandioso, poderoso, também é aquele, eu vou falar pessoa mesmo, né? Não ser humano, mas alguém muito simples, muito perto, muito próximo, detalhista, que fala com a gente através das coisas mais simples que tem. E a gente que às vezes complica demais, né? Ai. Gente, infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim. Que delícia! Obrigada, Nath. Adorei conversar com você. Obrigada. Saber um pouquinho da sua história. E assim, pena que passou muito rápido. Passou Vou te muito chamar de rápido, novo passou aqui. muito Ô, gente, rápido, pode me e é a chamar. primeira vez que ela participa de um podcast. Primeira. Olha como que eu tô. Foi mesmo. Olha como que eu tô assim, E é feliz. muito gostoso, É um obrigada. bate-papo Adoro bem falar. gostoso, né, Nath? Obrigada, gente. E a gente Obrigada. encerra Espero aqui. que tenham gostado, que eu possa contribuir com algo, né? Claro, é sempre Muito contribui, né, legal. com a cabeça bacana que você tem, com as ideias, com as histórias de superação. É isso que as pessoas querem ver, Nath. A realidade, né? As pessoas reais. É isso que elas É isso querem ver, mesmo. é isso que faz sentido para as pessoas, né? O podcast está mesmo. chegando ao fim. E inscrevam no Obrigada. canal, gente. Lude Sem Filtro no YouTube e ative o sininho. Obrigada. Obrigada. Beijo para vocês. Aí, no